Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 8 de agosto de 2023, mais um dia de bolsas sangrando nos mercados, minha gente. Vamos dar uma olhada por aqui. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Dá para ver meu mouse? Dá. Vamos começar aqui pelas bolsas da Ásia, que vocês podem ver nesse quadradinho aqui. Elas fecham negativas, proveniente principalmente dos dados de balança comercial que saíram na China, que decepcionaram completamente o mercado. Tanto exportações quanto importações na China vieram muito fracas, minha gente. A economia mundial, pós-pandemia, ela sofreu suas alterações, Os países estão aí num combate contra a inflação, enfim. Mas a China simplesmente não está acompanhando todas essas alterações, todas essas mudanças. E novos estímulos não estão vindo. E é óbvio que os indicadores econômicos refletem a fraqueza da economia chinesa, o maior importador mundial, O país que mais importa hoje no mundo é a China, e a China vem mostrando dados cada vez mais fracos, que tem decepcionado o mercado, e novos estímulos esses capazes de fato de colocar a China no rumo aí de crescimento, não são anunciados. Então, bolsas na Ásia bem negativas. Commodities, minha gente, também fecham aí no negativo, não todas, Mas vamos lá, hoje pela manhã todas as commodities estavam no negativo. Então, minério estava negativo, petróleo, cobre, por aí vai. Elas se mantiveram no negativo ao longo do dia, como o minério de ferro, como vocês podem ver, com exceção do petróleo. Por quê? O petróleo ele vira para o positivo ao longo do dia quando o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele ameaça uma retaliação à Rússia, na medida em que a Rússia está bloqueando os portos da Ucrânia. Vale lembrar que há poucos dias atrás, a Ucrânia bombardeou um petroleiro russo, e isto gerou, no dia do evento, um aumento considerável aí na cotação do petróleo. Então, o fato do Zelensky somente agora ameaçar essa retaliação foi o suficiente para fazer com que o petróleo saísse do negativo para o positivo no dia de hoje e fechasse aí com praticamente 1% de alta, como a gente pode ver pelo WTI, ok? Mas fora isso, dia de commodities no negativo, refletindo a fraqueza dos dados da China. Quando a gente vem para a Europa, minha gente, além de refletir essa fraqueza dos dados da economia chinesa, lá na Ásia, lá na Europa, nós tivemos mais dois fatores que pesaram nas bolsas por lá. O primeiro foi que os balanços de algumas empresas estão vindo muito ruins, principalmente mineradoras. Nós tivemos uma empresa lá que chama Glencore, que ela é uma mineradora e que um dos seus maiores clientes é a China, cenário bem parecido com o da Vale aqui, inclusive. E quando ela soltou o balanço dela, o balanço veio uma catástrofe. O balanço veio metade do que era esperado. Então, assim, os dados vieram bem ruins. Isso acabou contaminando outras empresas de commodity ou que tem a China como um cliente importante e deixando as bolsas no negativo. Além disso, minha gente, de ontem para hoje, o governo italiano ele criou do nada um imposto para empresas de instituições financeiras de até 40%. Ou seja, as empresas dormem e acordam com um imposto de 40% criado pelo governo italiano. Isso fez com que a bolsa, principalmente da Itália, como vocês podem ver aqui, pesasse consideravelmente, muito mais do que as outras, só que isso também acabou contaminando o setor bancário de toda a Europa, fazendo com que a Europa tivesse mais um motivo aí para fechar o dia hoje no negativo, fora o motivo dos Estados Unidos, que eu vou falar para vocês agora. Então, indo para as bolsas lá dos Estados Unidos, como a gente pode ver, as bolsas dos Estados Unidos aqui, são essas aqui. As bolsas dos Estados Unidos, Dow Jones, as bolsas dos Estados Unidos fecham negativas. Vale lembrar, minha gente, que elas estavam muito mais negativas ao longo do dia. Então, assim, elas tiveram parte das suas perdas recuperadas ao longo do dia de hoje. Isso proveniente da negatividade de tudo que eu já contei para vocês aqui. E a Moody's, que é uma empresa como se fosse a Fitch de classificação de risco, ela rebaixou a nota de 10 bancos pequenos e de médio porte dos Estados Unidos. Então, semana passada nós tivemos rebaixamento da nota dos Estados Unidos e ontem nós tivemos rebaixamento da nota de 10 instituições financeiras dos Estados Unidos. A Moody's, ela ressaltou que eles acreditam que uma recessão leve está por vir e que estas instituições em específico não têm ativos de qualidade o suficiente para passar por esse processo de recessão.
Então, isso acabou contaminando não só essas 10 instituições na Bolsa dos Estados Unidos, como todo o setor bancário, ok? E ao longo do dia, parte do setor bancário foi se recuperando dessas perdas, mas de qualquer forma, minha gente, nós tivemos aqui cenário de bolsas negativas nos Estados Unidos, ok? Quando a gente vem aqui pro Brasil, aqui no Brasil a gente tem a nossa bolsa. Quando a nossa bolsa abre, minha gente, ela abre bem negativa, só que ao longo do dia ela recupera parte dessa perda, tá? E o nosso dólar, igualmente, nós tivemos o nosso dólar hoje fechando praticamente dentro da estabilidade, ele fechou levemente positivo, tá? E se a gente comparar com os pares nossos pares emergentes, por exemplo, eles tiveram um dólar muito mais positivo ao longo do dia de hoje do que nós tivemos. Por exemplo, enquanto o peso mexicano estava aí com mais de 1% de alta ao longo do dia de hoje, nós ficamos aí em torno de 0,5%, 0,4% de alta. E ainda assim a gente fecha praticamente dentro da estabilidade. Então, aparentemente, no dia de hoje nós fomos salvos. Mas de qualquer forma... Eita, deixa eu tirar esse barulho aqui pra vocês. Pronto. Bom, de qualquer forma, tivemos um cenário de bolsa levemente negativo no dia de hoje, o dólar levemente positivo, seguindo a movimentação mundial. Mas aqui, as cotações muito mais amenas, muito mais estáveis do que no resto do mundo, ok? Aqui no Brasil, especificamente hoje, minha gente, a gente teve a ata do Copom logo cedo. Então, nós tivemos a decisão de política monetária do Brasil na semana passada, onde o Banco Central Brasileiro resolveu por cortar os juros em 0,50 base points, que era a opção mais agressiva que o mercado entendia que ele tinha, mas ainda assim ele optou por esta. E na ata desta reunião, que saiu hoje, eles trazem mais do mesmo, eles não trouxeram nada que pudesse estressar o mercado ou gerar alguma movimentação específica do mercado em relação à ata. A ata veio bem dentro do que era esperado e do que já foi falado na semana passada. O que eles trazem a mais, o que eles acrescentam a mais no texto é principalmente referente à preocupação fiscal que eles têm em relação ao governo, tá? Eles mencionam aí que eles estão acompanhando a questão fiscal, tá? Uma vez que a arrecadação primária do governo está muito longe da meta, ou seja, é um governo que gasta muito mais, só que ele não está conseguindo arrecadar tudo que ele precisa arrecadar para gastar esse tanto que ele está gastando, ok? Então, isto é motivador, pode ser um motivador no futuro para que o Banco Central Brasileiro interrompa os cortes de juros ou, a depender da situação, venha a subir com ela. Mas, de qualquer forma, a ata do Copom ela não trouxe nenhuma novidade. Ela reforça que novas altas de 0,5 base points podem ser aguardadas nas próximas reuniões. Ele reforça um descarte de um corte mais agressivo do que 0,5 base points, até porque senão o mercado começa a querer um corte de 0,75, né? E no final das contas o texto ficou mais do que o mercado já sabia, tá? Então isso de qualquer forma não acabou, nós acompanhamos a movimentação mundial, a recuperação da nossa bolsa, ela acompanha de certa forma parte da recuperação da bolsa dos Estados Unidos, mas a gente hoje segue a movimentação mundial. Vale lembrar, minha gente, que estão saindo balanços aqui do Brasil também. E por exemplo, ontem saiu o balanço do Itaú que veio bom, veio muito melhor do que o balanço dos seus pares, como por exemplo o Bradesco na semana passada, que o balanço veio horrível. Então o balanço veio bom. Mas de qualquer forma, como o setor bancário estava completamente contaminado pela negatividade mundial, tanto dos Estados Unidos quanto esse choque de imposto que a Itália inventou, isso não alavancou positivamente todo o nosso setor bancário aqui, mas de qualquer forma foi uma notícia boa aqui do Brasil, que corroborou aí talvez um pouco para nos manter dentro da estabilidade. Mas de qualquer forma, bolsa levemente negativa e o dólar levemente positivo no dia de hoje, ok? Bom, espero que tenham entendido o conteúdo. Se gostaram, deixem o like. Se não se inscreveram no meu canal do YouTube, já se inscrevam para ficar por dentro de tudo que eu postar por lá. Hoje eu liberei a aula 4, a última aula da nossa série gratuita. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. São os primeiros passos aí, né, para quem tá começando no mercado financeiro. E eu espero que agregue, que vocês continuem correndo atrás aí de novas informações, novos conhecimentos e contem comigo para isso. Tá? Mas a aula 4 já está liberada para vocês lá. Então é isso. Beijo. Até amanhã.